Karen tentou roubar meu sangue. Ok, sei que isso parece insano, mas aconteceu comigo. Vou dar um pouco de contexto para que as pessoas entendam melhor. Não tenho certeza de como é em outros países ou estados, mas moro em Idaho, e pelo menos aqui, a maioria dos lugares não permite que você doe sangue ou plasma se tiver uma doença autoimune. Eu tenho ARJ, que é artrite reumatoide juvenil, também conhecida como artrite idiopática juvenil, e há muitas coisas que te tornam inelegível para doar sangue ou plasma. Uma é a natureza desconhecida das doenças autoimunes e o uso do seu sangue pode afetar a pessoa que o receber. A segunda é que a maioria dos pacientes com ARJ são anêmicos. A terceira é o medicamento que a maioria dos pacientes com doenças autoimunes toma. Então, muitas vezes me disseram que eu não posso doar sangue, plasma e também medula óssea. Dito isso, normalmente evito aquelas barracas com todas as informações sobre doação de plasma, sangue e etc., porque é um pouco chato explicar e é um pouco pessoal. Prefiro não divulgar minhas doenças para todos que estiverem por perto. Agora, essa história começa quando eu estava no meu primeiro semestre em uma faculdade comunitária. Eu tinha cerca de 19 anos, um pouco tarde para ir para a faculdade, mas tenho muita ansiedade, o que me impediu de ir logo após me formar. Por causa disso sou extra silencioso no campus. Entro e saio rapidamente. Geralmente tem uma ou duas barracas na entrada ou ocasionalmente do lado de fora. Elas variam de empresas como Costco a bancos oferecendo descontos para estudantes, e como de costume, ocasionalmente aparece uma barraca de banco de sangue. Agora, minha tática para evitar entrar em conversa é geralmente caminhar por um caminho completamente diferente que demora muito mais, mas evita essa pessoa, ou passar olhando para baixo ou para o meu telefone. Geralmente as pessoas me ignoram, mas naquele fatídico dia de outono, uma senhora muito persistente não ia me deixar passar sem mais nem menos. Vou chamá-la de Karen. Eu avalio a situação vendo que o caminho usual para evitar está bloqueado. Suspiro e tento passar rapidamente. Ei, você está interessado em ouvir sobre doação de sangue? Eu respondo em pânico com a interação humana. Na verdade não. Seu rosto parecia literalmente ofendido, boca ligeiramente aberta como a de um peixe. O quê? Como você pode dizer não para aprender sobre algo assim? Ela já começou falando alto, mas aumentou o tom de voz fazendo minha ansiedade social aumentar. Bem, eu já sei sobre isso. Meu pai doa o tempo todo. Se ele realmente faz isso, por que você não doa também? Eu respondi literalmente considerando fingir um ataque cardíaco ou uma ligação falsa para sair dessa situação. Eu não posso. Eu sei que deveria ter explicado melhor, mas fiquei tão em pânico por ser abordado por essa garota que apenas balbuciei isso. Com isso saí apressado e pela porta fora. Ela me chamou, mas eu corri vendo o carro da minha mãe que tinha vindo me buscar e entrei. Acabou aí, certo? Não. Bem, cerca de 1 ou 2 semanas depois eu quase tinha esquecido o evento com a Karen, mas ainda estava receoso com as barracas. Não tinha aulas naquele dia, mas precisava pegar algo para uma aula de matemática que não tinha dinheiro até então. Por sorte minha mãe e eu estávamos tomando conta do meu sobrinho, então ele veio comigo para a faculdade. Não era um grande problema. Meu plano era empurrar o carrinho dele por um caminho no rio até o campus. Minha mãe sabia o que eu precisava e ia buscar para mim já que ela gentilmente se ofereceu para pagar. Sem problemas, ela me ajudou a colocar meu sobrinho no carrinho e então nos separamos. Fiquei por perto no caminho que ficava literalmente ao lado do prédio apenas dando voltas. Havia um evento acontecendo perto da escola com várias, adivinhem, barracas. E o que havia lá? Uma barraca de banco de sangue. Eu não vi. Estava ocupado conversando com meu sobrinho enquanto empurrava o carrinho. Nosso passeio tranquilo foi rapidamente interrompido quando ouvi uma voz, a voz da Karen. É ele, o homem que se recusa a doar sangue. Parei meio que pensando, nossa, essa pessoa fala alto. Notei o evento acontecendo e pensei, Merda, parece que vai ficar barulhento. Quando me virei a vi e imediatamente lembrei. Ah não, é ela. Não era apenas a Karen lá. Vi essa outra mulher e chamá-la de mulher é um gesto gentil. Ela parecia um gremlin do tamanho de um ser humano com cabelo à la Karen. Pensando ingenuamente esperançoso que talvez ela não estivesse olhando para mim, comecei a voltar. Sem sorte. A Karen e o gremlin bloquearam meu caminho. Gremlin será referida como G. É ele, o cara egoísta que eu te falei. G. Então você é o babaca que acha que seu sangue não é bom o suficiente para estranhos? O quê? Minha filha me contou como você se recusou a aprender sobre nosso banco de sangue. Você se acha bom demais para doar? Eu respondi entrando em pânico internamente. O quê? Não, eu disse a ela que não posso doar. Isso é mentira. Ele está apenas dizendo isso agora. A vaca disse isso quase chorando. Neste ponto eu estava tão confuso que perdi G dizendo que a Karen era sua filha. Pare de mentir. Pessoas como você vão para o inferno. Eu não posso doar. Eu tenho uma doença autoimune. Isso não te impede de doar. Você é um mentiroso patológico. Provavelmente nem tem uma doença. Nesse momento meu sobrinho começou a ficar inquieto e eu estava em pânico. Não queria ficar perto dessa mulher e não queria que meu sobrinho começasse a chorar. Então tentei começar a virar o carrinho planejando pegar o caminho mais longo de volta. G não aceitou isso. Ela parou o carrinho com o pé antes de perceber que era um carrinho. Você tem um bebê?
Alguém tão egoísta quanto você não deveria ter um filho? Estou acostumado com as pessoas pensando que ele é meu. Geralmente me chamam de algo como pai adolescente. Eu apenas ignoro. Não me dou ao trabalho de corrigi-los e saio. Na minha mente tentei pensar em outra maneira de contorná-los, quando essa mulher desgraçada estendeu a mão na direção do meu sobrinho com aquelas mãos nojentas de greme. Entrei em pânico. Esse não era meu bebê e eu não ia deixar ele se machucar. No meu pânico virei rapidamente o carrinho, acabando por passar por cima do pé da G que estava bloqueando meu caminho. Ela soltou o grito mais alto e exagerado. Como você ousa agredir minha mãe? Nesse ponto eu fiz a conexão de que essa psico da Karen era parente do maldito Grêmio. Sua mãe é louca. Eu não posso doar meu sangue. Então cai fora. Enquanto ela ficava parada fazendo um movimento de boca como um peixe fora d'água, boca abrindo e fechando levemente, não sei, pessoas que entendem de peixes talvez compreendam, eu me virei completamente para ir embora. G agarrou meu braço tão forte que eu gritei um pouco. Novamente, eu tenho a RJ, e ela agarrou bem perto do meu cotovelo, então doeu muito. Você vai doar seu sangue, seu maldito degenerado mentiroso. Ela estava vermelha como se tivesse tentado subir alguns degraus, vermelha desse jeito. Nesse ponto o aperto dela era tão forte que estava deixando marcas. Felizmente o grito dela chamou a atenção de alguns seguranças que passavam pelo evento. Ela foi rapidamente afastada de mim. Eles tiveram que arrancar a mão dela do meu braço por causa da força com que ela me segurava. Com toda a confusão meu sobrinho começou a chorar e eu não sabia como acalmá-lo. Liguei freneticamente para minha mãe dizendo onde eu estava e ela apareceu rapidamente. Entreguei meu sobrinho a ela e contei o que aconteceu. Depois que ela foi arrastada pelos seguranças eles perguntaram se eu queria chamar a polícia para prestar queixa. Eu estava assustado, mas disse não. Não queria lidar com isso. No final ela e a filha foram proibidas de entrar no campus da faculdade na área aberta ao lado onde o evento estava acontecendo. Elas foram avisadas para me deixar em paz ou eu poderia acusá-las de assédio. Descobri mais tarde pelo banco de sangue para o qual trabalhavam que ambas foram demitidas. Já havia tido problemas anteriores com elas assediando pessoas.